Com hidrogênio, é fácil a gente perceber. Um elétron, um S1, em um átomo de hidrogênio, um elétron S1 no outro átomo de hidrogênio. Eu vou misturar esses dois orbitais atômicos e vou obter dois orbitais moleculares. Um é ligante e um é antiligante. No caso do hidrogênio, quantos elétrons eu tenho disponível, Aleph? 2. Um para cada átomo. Então, esses 2 elétrons eu vou usar para preencher os 2 elétrons que eu posso colocar no orbital ligante. Tá certo? Se fosse, por exemplo, hélio, ao invés de ser hidrogênio, se fosse hélio, vocês acham que existe a molécula de hélio 2? Não, vocês acham que existe? O que é o hélio? Vai formar o hélio 2? Não. Os gases nobres reagem sim, eles não são totalmente inertes. A gente viu em sala de aula alguns exemplos no VSEPR usando átomos maiores, como xenônio, por exemplo. Pequenininho assim, não. Então, vocês concordam comigo que, a princípio, o hélio 2 não existe? Então, vamos fazer. Mas também é elétron S, não é? Só que, ao invés de ser um S1, como no caso do hidrogênio, é um S2. Quantos elétrons eu tenho? 4. Quando eu monto os orbitais e vou distribuir os elétrons, eu primeiro preencho o orbital ligante, um elétron que tem menor energia. Um elétron com spin para cima, outro elétron com spin para baixo. Posso colocar mais elétron nesse sigma? Não. Mas eu tenho mais 2 elétrons ainda, não tenho? Vou pôr onde? No antiligante. Coloco os 2 no antiligante. Um spin para cima e um spin para baixo. O que acontece? Eu tenho o mesmo número de elétrons no orbital ligante e no antiligante. Vocês acham que vai ter ligação química? Se eu tiver o mesmo número de elétrons favorecendo a ligação e desfavorecendo a ligação, vocês acham que eu vou ter ligação química? Lógico que não. Eu tenho igual número de elétrons antiligantes. Em função de uma série de evidências experimentais, no começo do século XX foi incontestável que os resultados dos experimentos mostravam um caráter dual da matéria, né? Ondulatório e corpuscular. Esses fatos experimentais deram ensejo para que fosse proposta uma nova forma de descrever a matéria, que é através da mecânica quântica. E as propriedades da matéria que interessam para a gente são obtidas a partir de uma função de onda. Essa função de onda, psi, é uma função de onda periódica que tem uma série de propriedades. Tem uma série de propriedades matemáticas, mas é uma função do tipo seno, do tipo cosseno, né? E o que nós vimos é que quando nós escrevemos essa função em termos de coordenadas não cartesianas, não x, y, z, mas em termos de coordenadas esféricas, que faz mais sentido pensando no átomo de hidrogênio, né, que é um átomo que deve ter simetria esférica. Então, quando nós fazemos isso usando coordenadas esféricas, o que nós vimos é que eu vou descrever esse átomo em termos de uma distância, né, de uma distância e de 2 ângulos. Então, essa função de onda, ela vai ser descrita em coordenadas esféricas, em termos dessa distância r e desses 2 ângulos φ e θ. O lado bom é que eu posso separar essas variáveis aqui. E o que nós falamos ontem é que
a energia, no final o que me interessa, no ponto em que nós estamos, por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, são as energias do elétron. Então a gente sabe que a energia ela depende da distância que o elétron está do núcleo, né? Então tem uma dependência clara e óbvia com R. E esses dois ângulos aqui, eles estão associados quando nós obtemos, né, aquela densidade eletrônica ao redor do núcleo. Esses ângulos aqui, eles estão relacionados com o formato dessa nuvem eletrônica, dessa distribuição de densidade eletrônica, com o formato e orientação da nuvem eletrônica, no caso do átomo de hidrogênio gerado por esse elétron. Então, no fim, essa nuvem eletrônica aqui é o que nós costumamos chamar de orbital, aquela região do espaço aonde se concentra a maior probabilidade da gente encontrar um elétron. Então, de novo, esses cálculos todos, isso que eu estou mostrando para vocês, aqueles orbitais que nós já vimos, que vão ver de novo, eles são válidos para o átomo de hidrogênio, que é um modelo de um elétron só, portanto, de dois corpos, um próton e um elétron. Se a gente aumenta o número de corpos na história, a gente começa a ter complicação, tá? Complicação que eu digo matemática, né? Porque aí todas essas partículas começam a interagir. E eu não sei exatamente o modo como elas estão interagindo. Eu faço aproximações, eu crio modelos, mas são sempre modelos, tá? Então, esse formato e essa orientação da nuvem eletrônica também influenciam a energia desse elétron. E essa distância e esses ângulos são identificados para a gente através dos tais números quânticos. Então, eu tenho números quânticos Esses números quânticos, eles vêm, portanto, da mecânica quântica, eles vêm, portanto, da resolução da equação de Schrödinger. Isso aqui é um curso de Química Geral, é um curso introdutório, vocês acabaram de sair do ensino médio, tá certo? Então não tem nenhum detalhe matemático, eu só estou contando para vocês, quem já viu o número quântico, eu estou contando de onde que vem, né? Não foi a fadinha do dente que veio e fez plim, apareceu o número. Vem da resolução de uma equação que envolve, a equação em si é simples, mas envolve uma série de etapas matemáticas que é impossível a gente discutir aqui. Até porque vocês sequer viram ainda integrais, tá? Esses números quânticos, eles caracterizam, portanto, a energia do elétron. Então, esses números quânticos, eles servem para que eu consiga enxergar, num diagrama de energia, qual é a energia do elétron que eu tenho. Então, por favor, notem que o elétron do átomo de hidrogênio, ele tem um nível natural de menor energia dele. Mas eu posso promover esse elétron para qualquer nível energético possível. Então, esses números quânticos que eu vou descrever para vocês agora, eles correspondem a esses níveis energéticos que um elétron do átomo de hidrogênio pode atingir. Esse estado de menor energia do elétron do hidrogênio, a gente chama estado fundamental, é a menor energia que ele pode ter. Os outros estados a gente chama de estados excitados e só podem ser atingidos através da absorção de energia. Tá bom? Então, esses números quânticos, eles vão relacionar, portanto, distância ao núcleo e o formato da nuvem eletrônica.
Bom, quando eu digo, por exemplo, que o átomo de hidrogênio, que tem número atômico igual a 1, quando eu digo que eu posso descrever esse elétron, que a configuração eletrônica dele é 1s1, o que eu estou dizendo é que ele está no nível mais próximo do núcleo, ele está ocupando uma região do espaço que tem uma geometria, uma simetria esférica, e eu estou dizendo que nessa região do espaço eu só tenho um elétron. Então, quando eu digo que a simetria é esférica, eu já estou dizendo que não há orientação. Então, a informação de orientação já está embutida na simetria esférica. Tá certo? Eu não tenho giz colorido, mas esse número 1 aí é a camada na qual o elétron... Eu vou continuar escrevendo aqui mais um pouquinho. Então, eu tenho o núcleo, aí eu tenho uma primeira camada, que é o n igual a 1, a segunda camada, que é o n igual a 2, a terceira camada, que é o n igual a 3, e assim por diante. É muito comum, né? É engraçado que, mesmo hoje, quando a gente vai discutir transições, elétrons em átomos polieletrônicos, né? Muitos elétrons, eu posso dar energia suficiente para que um elétron mais interno seja ejetado, né? É muito comum que em situações desse tipo eu ainda me refira a essas camadas aqui como K, L, M, N, O, né? Mas são as famosas camadas. Então, quanto maior esse número aqui, mais distante do núcleo esse elétron está. Agora, o que acontece? Esse N aqui, a gente chama de número quântico principal. À medida em que ele vai se afastando do núcleo, eu tenho a possibilidade de ter outras geometrias para essa nuvem eletrônica. Então, eu saio só da geometria esférica e posso ter outras geometrias. Então, nós vimos que, por exemplo, aqui na camada 2, eu posso ter a geometria do orbital esférica, dessa nuvem eletrônica, ou aquele que parece um halteres, né? Se eu vou para o nível 3, eu posso ter a esférica, aquela que parece um halteres, e aquele formato, aqueles orbitais D, que são mais complicadinhos um pouco do que os halteres. Nós vimos isso quando nós olhamos naquele site que eu mostrei para vocês, do Orbitron. Então, eu vou pegar aqui um simples, vou pegar um orbital 1s, né? Então, uma simetria esférica, uma esfera perfeita, né? Essa é a região do espaço onde eu tenho a possibilidade de encontrar no átomo de hidrogênio o elétron. É o estado de menor energia. Agora eu posso dar um pequeno impulso, né? Posso dar uma pequena quantidade de energia para esse elétron e promovê-lo daqui para uma camada de maior energia. Saúde. Quando eu chego nessa camada de energia, de maior energia, além de eu ter esses elétrons, além de eu ter a possibilidade, de ter essa geometria aqui esférica para a nuvem eletrônica, eu também tenho a possibilidade de ter um outro formato, que é o tal do formato que lembra halteres, né? Mas olha que interessante, a partir do momento que eu não tenho mais a simetria esférica, eu passo a ter as três, no sistema cartesiano, eu passo a ter as três orientações, x, y e z. Então, eu tenho
3 orbitais diferentes, 3 possibilidades diferentes de orientação da nuvem eletrônica. Seja um orbital S ou seja um orbital P, eu não posso ter mais do que 2 elétrons nesse orbital. Porque, já que eu estou descrevendo a matéria com uma função de onda, existe uma propriedade associada a essa função que eu tenho que respeitar, que diz que esses 2 elétrons em um átomo não podem ter os mesmos 4 números quânticos. Quais são os números quânticos? O primeiro é a distância, eu já apaguei. O primeiro é a distância do elétron ao núcleo, esse é o número quântico. Depois eu tenho um outro número quântico que descreve o formato da nuvem eletrônica. Então, por enquanto, a gente viu 2 formatos, né? O esférico, esse em halteres. Se eu vou para o nível 3, eu também posso ter o formato, eu posso ter os orbitais D, que tem um formato, não é mais de halteres. Se apagar que atrapalha. Opa. Que não é mais um formato de halteres, mas é um formato que tem 4 lobos, né? Exceto nesse caso aqui. Um pouquinho mais complicado. Então, olha, o S, eu tenho um formato só. O P, eu tenho 3 formatos. O D, eu tenho 5 formatos. Isso quer dizer, se eu tenho um número quântico para distância, eu tenho um número quântico para formato, dependendo do formato que eu tenho, eu vou ter orientações no espaço diferentes. Então, eu tenho a distância do elétron ao núcleo, eu tenho o formato do orbital, que é um outro número quântico, a orientação no espaço, que é outro número quântico. Então, em cada um desses orbitais aqui, eu só posso ter 2 elétrons. Por quê? Eu não posso ter 2 elétrons com os mesmos 4 números quânticos. Distância, formato, orientação e o último número quântico, que não vem explicitamente dessa explicação que eu dei, que é o momento magnético que o elétron tem. Isso é uma observação experimental. Se você coloca um feixe de elétrons num campo magnético, ele vai ser defletido. Ele é sensível ao campo magnético. Então, esse campo, esse momento magnético, ele pode se orientar paralelamente, né, alinhado, ou em sentido oposto ao campo. Então, se for alinhado no mesmo sentido do campo, o spin eu chamo de mais meio. Se for orientado em sentido oposto, vai ser menos meio. Então, são as 2 únicas possibilidades. O spin ele não vai assumir outros valores, só mais meio e menos meio. Não vai ser mais meio, menos meio e 0. Se fosse mais meio, menos meio e 0, cada orbital poderia ter 3 elétrons. Mas não pode, só mais meio e menos meio. Então, eu só tenho a possibilidade de, por orbital, ter 2 elétrons. Tá certo? Agora, olha que interessante, dependendo do tipo, né, do formato da nuvem eletrônica, eu posso ter um número diferente de orbitais. O D, por exemplo, eu tenho 5 orientações espaciais possíveis. O D eu tenho 3. E o F, que eu começo a observar a partir da 4ª camada, eu tenho 7 orientações possíveis. Né? Tenho 7 orientações espaciais possíveis. Bom, esse número quântico aqui indica, como eu falei para vocês, a distância. Esse é o formato e a orientação. E aqui eu indico o número de elétrons que eu tenho. Se aqui for um número 2, como no caso do hélio, eu tenho 2 elétrons, um vai ter um spin positivo, mais meio, e o outro vai ter um spin negativo. Vamos pegar um átomo que tenha um número maior de elétrons. Oi, quem chamou? Oi? Não. Onde você está vendo o orbital G? Ah, tecnicamente sim. Vamos pegar
Vocês no curso de Química Inorgânica, muito provavelmente vão ver com um pouco mais de detalhe isso que a gente está discutindo, porque orbitais D, por exemplo, são orbitais muito importantes para metais de transição. Então a coloração, aquelas colorações bonitas que nós vimos no laboratório para os metais, né, são devido à presença desses orbitais D, semi-preenchidos, né? Então é extremamente importante conhecer um pouquinho mais de detalhe, porque eles participam inclusive de processos biologicamente importantes, né? Esses orbitais. Bom, pegar um pouquinho maior, vamos pegar o carbono, que tem um pouco mais de elétron. O carbono tem número atômico 6, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como é a configuração eletrônica do carbono? Bom, eu vou necessariamente começar a distribuir os elétrons que eu tenho desde as camadas de menor energia, portanto, camada 1, preencho os orbitais, passo para a camada 2, preencho os orbitais, passo para a camada 3, preencho os orbitais. Como é que eu vou fazer isso? Primeira camada, camada 1, só vai ter simetria esférica. A gente já viu, a primeira camada só tem 2 elétrons. Então, a simetria é esférica. Então, como eu tenho 6 elétrons, eu já posso completar esse nível com 2 elétrons. Bom, eu ainda tenho 4 elétrons para distribuir. Então, obviamente, eles vão ficar na segunda camada. Só que a segunda camada, eu tenho orbitais do tipo S e orbitais do tipo P. Certo? Uma camada mais distante do núcleo, eu posso ter outros formatos de orbital. Aí vocês fazem aquela carinha assim, ah, por que pode ter outro? Eu não tenho uma resposta para vocês, porque a resposta é matemática. Eu, aliás, trouxe, acho que foi o Durval que perguntou na aula passada, quando eu mostrei o orbital P, acho que foi o Durval, não foi? Cadê o Durval? Não? Foi você, Rodrigo? Foi o Durval, não foi? Ou o Rodrigo ou o Durval me perguntou se aqui assim eu tenho um plano nodal, se eu só tiver um elétron aqui, se essa região aqui no meio é proibido ele passar, porque é um plano nodal, probabilidade 0, como é que o elétron faz para ir daqui para cá? Para ele transitar no lobo de cima e no lobo de baixo. Aí eu falei que eu não tinha uma resposta porque isso era uma propriedade ondulatória. Você não pode pensar no elétron como uma bolinha. Se o elétron for uma bolinha, ele realmente não consegue passar para o lobo de baixo. Aí eu lembrei de um artigo no Journal of Chemical Education. Eu até vou colocar como texto avançado, mas não dá com o conhecimento que vocês têm por enquanto, não vai dar para vocês aproveitarem muito. De qualquer forma, ele termina o artigo, é um artigo que tem 43, que tem 4 páginas, 5 páginas. Ele termina falando assim, ele discute as várias possibilidades. Aí lá no final, nas conclusões, eu só vou falar a última afirmação dele, tá? Em conclusão, não existe até o presente momento uma forma perfeita de responder a essa pergunta do aluno. Como é que o elétron passa pelo plano nodal, né? Responder a essa pergunta do aluno sobre como o elétron passa através do plano modal. E cada instrutor deve usar o seu ou o seu julgamento para responder melhor essa questão. Como não existe uma resposta perfeita, né, eu prefiro dizer simplesmente para vocês que o comportamento do elétron nesses orbitais, ele está longe de ser um comportamento para o qual a gente consiga achar um análogo no mundo clássico, que é o mundo macroscópico. Eu não tenho como descrever para vocês. Então eu digo, uma propriedade da função de onda, tá certo?